acompanhar lá, tá É, bom? eu vi no YouTube assistir. Ah, beleza. Então tá ótimo, então. Eu passei uma atividade aí na semana também, mas a gente vai falar um pouco dela daqui a pouco, e eu vou continuar ainda com a parte de orientações sobre a placa, as placas, tá? A parte que integra a placa-mãe, tá bom? Então, esse título aqui ainda é o título da semana passada, mas eu vou abordar aqui a questão da placa, das memórias e a placa de vídeo. Eu vou dar uma atenção especial para elas. E, naturalmente, a gente volta a falar da placa-mãe porque é a parte central, né, do computador, ou seja, é ela que engloba aí todos os componentes e os dispositivos que a gente vai colocar no nosso computador. Na aula passada, eu fiz questão de destacar, então, a questão da placa-mãe, questão de elementos da placa-mãe, como processador, e alguns dispositivos que a gente precisa observar na placa-mãe. Dentre eles, a conexão de energia, alguma parte de slot. Aí essa parte eu vou estar abordando agora, para a gente estar fazendo uma revisão, e aí a gente adentrar na parte de memórias aí, tá bom? Ok, o Pedro acabou de chegar. Pedro, seja bem-vindo na aula aí, tá? Ok, pessoal. Então, assim, o foco da gente falar da placa-mãe é, na realidade, por enquanto, para a gente estar se familiarizando aqui, alguns elementos que compõem a placa, tá? Existe muita tecnologia, mas alguns elementos são padrões. O que pode acontecer é alguma variação na tecnologia desse elemento padrão, tá? Antes de eu continuar aqui, pessoal, como eu geralmente falo muito e a aula acaba e tal, eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta aí de aulas passadas, de conteúdo passado. Pedro, quer perguntar alguma coisa? Não, não precisa não. Tá, joia, então. Luiz, se você quiser perguntar algo aí, fica à vontade, tá bom? Tá bom, não precisa não, professor. Beleza. Então, pessoal, vou falar por enquanto aqui, ó, de elementos comuns da placa-mãe. Então, nesse caso, não vou abordar especificamente a questão de tecnologia, tá? E sim elementos que são comuns à placa-mãe aí. E aí depois eu vou mudar a placa, eu vou escolher uma outra placa aqui também, e aí eu vou abordar elementos similares e que talvez varie de acordo com a tecnologia, tá bom? Mas assim, ó, olhando a placa como um todo, aqui a gente tem a imagem dela completa, tá, pessoal? As placas, mas elas têm que ter uma quantidade de elementos mínimos necessários para fazer com que o computador funcione, tá? Aqui a gente pode destacar alguns elementos, como por exemplo, ó, eu poderei destacar para vocês aqui, pegar aqui a parte do processador, que foi alvo de discussão nossa da aula passada, tal. Então, o que eu vou acrescentar na aula de hoje sobre processador é assim, ó, o que nós estamos vendo aqui é o soquete do processador, tá? Vocês estão vendo o soquete do processador. O soquete do processador, pessoal, ele tem um código de referência, tá? Esse código ele diz para nós quais são os elementos, tá? Quais são os modelos de processadores que a gente pode colocar no soquete, tá? Então, toda vez que a gente fala placa-mãe, soquete da placa-mãe, esse soquete ele vai ter um código. Esse código é um número em letras, tá? Que vai dar uma referência de quais processadores a gente pode colocar aqui, tá? Esse código que eu estou passando para vocês aí, gente, ó, ele pode estar sendo indicado aqui, ó, na própria estrutura do soquete ou muitas vezes do lado dele. Então, para a gente pegar o manual da placa-mãe, ou se você olhar a placa-mãe fisicamente, ampliar ela aqui nessa região, você vai ver que tem uma referência e essa referência é relacionada ao soquete. O que acontece no soquete, pessoal, é que eu vou poder ter dois, três ou mais processadores para esse soquete. Então, por isso a importância do soquete, porque ele vai determinar famílias de processadores que podem ser colocados lá, tá? Agora sim, não é porque o soquete diz
que fisicamente aqui encaixa 5 processadores, que você vai poder colocar qualquer um desses 5 processadores. Na realidade, a gente vai consultar o manual dessa placa-mãe, que aí o manual vai determinar quais são os processadores que ela dá o suporte, que eletronicamente ela faz funcionar. Porque uma coisa é a questão física, é ele encaixar. Ele encaixar, por conta do soquete, ele vai encaixar, tá bom, gente? Mas a gente tem que saber se a placa-mãe eletronicamente consegue fazer com que esse processador funcione. E como é que a gente vai saber disso? Na verdade, o fabricante ele é obrigado a nos informar quais são os modelos compatíveis para essa placa-mãe. Porque o soquete já diz quais são os modelos que dá para me colocar aqui. Eu só preciso saber se essa placa-mãe ela aceita, ela dá suporte, tá bom? Bom, gente, o que vai acontecer então é assim, é muito comum a gente ao longo, né, do nosso dessa trajetória técnica, né, a gente se acostumar com códigos, com referências e com siglas, tá bom? Esse modelo de soquete que vocês estão vendo é da AMD, esse modelo de soquete. O modelo da Intel tem alguns modelos e fisicamente a gente percebe diferenças aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar uma placa-mãe aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, o soquete dela tá com um protetor aqui ainda, tá vendo? Mas esse aqui é o soquete 775. Inclusive, esse, nesse caso, ó, dá para até ver aqui, ó. Ele coloca aqui modelo LGA 775. É o modelo desse soquete. A partir daqui eu já tenho uma ideia de quais são os processadores que eu consigo encaixar aqui, tá, gente? Pessoal, o processador que eu vou encaixar aqui não quer dizer o processador que já vai servir automaticamente, tá bom? Como eu falei, precisamos consultar o manual da placa-mãe, tá? Bom, então, processador, né, o soquete tem que ter, na aula passada a gente viu que tem que ter a memória RAM, e a placa-mãe oferece todo o sistema de energia. Começa por esse conector branco aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Esse conector, ele é chamado de conector ATX, ele é o conector de energia, ou seja, a fonte do computador tem um conector, um cabo, que a gente vai colocar nesse soquete aqui. Então, esse aqui é o soquete ATX, que eu vou colocar o conector ATX da fonte. E a placa-mãe, geralmente, ela tem um outro conector, ó, que eu coloco aqui, nesse soquete, que seria, no caso, o soquete auxiliar 12 volts. Então, esse aqui que eu estou passando o mouse aqui para vocês, ele é chamado de conector auxiliar 12 volts, tá? Onde eu vou colocar um conector para fazer um suporte de alimentação na placa-mãe. Placa-mãe tem vários outros elementos que são comuns, tá, pessoal? Um deles são essas áreas aqui, ó, para a gente poder colocar outras placas, tá? E aí existe um padrão, sim. Esse slot que eu estou apontando agora para vocês, eu vou chamar de PCI. E esse azul claro aqui, ele é PCI Express. Nós vamos encontrar em outras placas eles em cores diferentes, não tem problema. Mas toda vez que eu ver um conector que tem essa estrutura, exatamente essa mesma estrutura física, eu vou dizer que ele é um slot PCI. E aí nele eu posso colocar várias outras placas, tá bom? Aqui eu tenho uma outra placa, vocês já percebam que essa placa aqui, eu vou virar ela aqui para nós. Você já percebe que essa placa aqui, pessoal, ela também tem um soquete aqui, ó, que é diferente das demais, tá bom? E se a gente começar a dar um zoom nessa imagem, é bem provável que a gente consiga achar ele, ó. E o código dele está aqui, ó. É um LGA também, 11, parece que é 1151, tá vendo? É esse soquete aqui. Também para processadores da Intel. Ela é toda, os conectores dela, os dispositivos são todos pretos, né? Ó. Então, o que acontece aqui, ó? Eu consigo identificar que esse aqui é aquele PCI Express, que corresponde àquele azul claro da outra placa, e esse aqui é o conector, o dispositivo para a placa PCI. No caso, esse aqui seria o soquete, né? Ou o slot, mais precisamente falando, é o slot PCI, tá? E aqui nós temos a área da memória RAM, tá? Eu vou saltar agora, então, gente, para falar da memória RAM, tá? Para falar das imagens que eu tenho aqui para vocês sobre a memória RAM. Nós temos vários modelos de memória RAM atualmente e temos tecnologias de memórias RAM diferentes, tá? Como é que funciona esse mercado, pessoal? Primeiro, ó,
memória RAM, elas têm a mesma função nos equipamentos, tá? Então não importa se é notebook, se é tablet, se é computador, se é um smartphone, né? Ou seja, o smartphone ele tem que ter uma memória que é parecida do tipo essa daqui da memória RAM. Fisicamente, gente, não será, né, igual essa que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Ou seja, fisicamente ela não vai ser assim, uma memória para um smartphone, e a memória de notebook, que é um computador mais portátil, ela é um pouco menor também. Mas em termos de tecnologia, elas são sim praticamente iguais. Ou seja, ó, eu tenho memória DDR, tenho memória DDR2, DDR3, DDR4. Estas referências já fazem parte da tecnologia da memória. E aí vai determinar para nós, pessoal, a velocidade de operação dessa memória, a frequência com que ela opera, tá bom? É comum as memórias trazer uma etiqueta que traz informações sobre ela, características. Só que essa etiqueta, as informações, elas vêm através de uma sequência de números e de códigos. Aí vai da gente interpretar, entender, tá? Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora e aí fiquem à vontade se quiserem responder. Se não quiser responder, é, tudo bem, tá? Mas vou perguntar para vocês o seguinte, gente, ó. Essa memória aqui, ó, ele está dando aqui para mim capacidade 8G e frequência 1.600. Eu pergunto a vocês, o que, que vem a ser, Luiz, essa capacidade 8G e o que, que vem a ser essa frequência 1.600 aqui no caso? Consegue falar para nós, Luiz, o que, que seria isso? A capacidade 8G são tanto de memória ou capacidade que um celular ou algum tablet, computador possa caber de memória. Isso, exatamente, tá certo, viu? Perfeito. E aí, no caso, Luiz, essa outra, que seria o 1.600 aqui, que é a frequência, está relacionado com a operação eletrônica com que ela funciona. Ou seja, ela tem uma frequência de operação de 1.600, no caso aqui, 1.600 megahertz, tá? Seria a velocidade dela. O que que representa isso no caso, viu, Pedro e Luiz? Representa o seguinte, ó, ele consegue fazer, vou dar só um número aqui, um exemplo, tá, pessoal? Mas ele consegue fazer milhões de operações em apenas um segundo, tá? Ou seja, ele vai fazer uma série de operações, tipo de cálculo ou entrega de sinal em segundos. Estamos falando de milhões mesmo de vezes. É como se eu falasse para vocês, por exemplo, que para mim por exemplo, eu vou. Deixa eu ver como é um exemplo que eu posso usar aqui para vocês aqui, ficar mais didático aqui. Ah, eu vou fazer o seguinte, é, eu vou pegar o carro, tá? E eu vou fazer a roda do meu carro girar, tá? Em um segundo, eu vou girar a roda uma vez. Então, como é que está acontecendo? Passa um segundo, eu giro a roda uma vez. Agora eu vou aumentar a frequência, ó. Eu vou fazer a roda girar 10 vezes, mas o tempo é o mesmo, é um segundo. O que aconteceu agora, pessoal? Um aumento na frequência, tá? A frequência, na verdade, é a velocidade, né, com que a determinado evento ocorre dentro de um mesmo tempo, determinado dentro de um mesmo tempo. Esse exemplo da roda que eu passei para vocês agora, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou fazer a roda, eu vou fazer o pneu com a roda girar, rodar 1.000 vezes em um segundo. Ou seja, qual é a frequência que está acontecendo agora? 1.000 vezes por segundo. Ela está girando, né, extremamente rápido no mesmo tempo. Então, quanto maior o número da frequência, mais rápido é a operação, no caso na informática, ou no caso desta memória, mais rápido ela consegue entregar os dados. E o que o Luiz falou é isso mesmo. Ó, 8G é o 8 gigabytes, é a capacidade de armazenamento de dados que essa memória suporta. 8 gigabytes, pessoal, são milhões e milhões e milhões e milhões de letras, de bytes, tá bom? Tem uma aula que a gente falou um pouco sobre isso, mas eu acredito que ainda vocês devam ter alguma dúvida, a gente vai falando ao longo da aula.
Esses outros códigos que a memória tem aqui, eles têm significado, tá bom? No caso, 1.5V é a tensão elétrica com que ela vai operar, e o DDR3 é com relação à interface. Interface aqui no sentido de conexão com a placa-mãe, tá, gente? Essa seria a ideia de interface aqui, tá bom? Então, quando a gente olha as memórias, a gente tem que observar o seguinte, ó, essas memórias, elas têm pelo menos duas características fundamentais que a gente tem que observar, a gente tem que identificar. Uma delas é o tamanho dela, que foi o que o Luiz falou, é a capacidade de armazenamento que a memória ela tem. Ela consegue manter ali os dados enquanto operação. Essa memória ela é similar em vários aparelhos de informática, tá? Inclusive tablet, smartphone e outros aparelhos. Tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer jamais é a função dela. Né? Para que ela serve? Para que serve a memória RAM? A memória RAM ela serve simplesmente, tá? Para armazenar aquele programa ou aquela informação que está em atividade naquele exato momento, tá bom, gente? Então é assim, ó, o meu computador aqui agora, eu tenho centenas de fotos, eu tenho dezenas de músicas no meu notebook, mas nenhuma delas está na memória RAM. Pelo menos as músicas não estão. Por quê? Porque eu não abri nenhuma música, eu não estou ouvindo nenhum som. Então, eles não estão ocupando espaço na memória. Das centenas de fotos que eu tenho, somente algumas fotos estão na memória RAM. São essas fotos que eu estou usando no curso com vocês. As outras, elas não estão ocupando nada de espaço na memória RAM. Portanto, pessoal, a memória RAM ela é extremamente importante para nós, tá? Nessa imagem aqui, pessoal, o que eu posso destacar para vocês é que nós temos realmente várias tecnologias diferentes. E aí a gente percebe que elas são parecidas, mas não são exatamente iguais. Esse parecido não é tão parecido assim. Tem os detalhes, tem as diferenças. Eu vou citar algumas para vocês aqui. Ó. Essas três de baixo aqui, ó, a diferença entre elas, além da tecnologia, está na questão da ligação, da conexão na placa-mãe, que aqui no slide ele está chamando de interface. É essa parte aqui embaixo, pessoal. São esses terminais aqui, ó, tá bom? Essa primeira memória aqui, ela tem duas controladoras aqui, ó, de encaixe dessa memória, tá vendo? Essa memória do meio, ela tem apenas um aqui, ó, e essa outra também só tem um. Mas se você comparar essas duas memórias, se a gente pudesse colocar uma do lado da outra, você vai perceber que essa abertura que ela tem aqui, ó, que é o controle de encaixe dela, você vai perceber que não é igual. Ele não é igual, é um pouquinho para o lado, tá bom? Essas memórias menores que vocês estão vendo, gente, todas elas são para notebooks. E aí é interessante, ó, porque elas têm as mesmas características de tecnologia, né? Ou seja, uma memória DDR2 de notebook, ela é igual à memória de DDR2 de um computador. A diferença é questão física. Fisicamente ela é menor para caber dentro do notebook e tal. Então, assim, é comum as memórias dos computadores e dos notebooks terem as mesmas tecnologias, mas, naturalmente, né, no caso aqui, ó, quando a gente compara uma com a outra, ela é diferente. Fisicamente ela é menor, tá bom? Mas fora isso, ela é igual. Tá? Nós temos que encarar que ela é igual. Ou seja, se eu consigo manipular a memória RAM em um computador, tá, gente? Eu vou conseguir manipular a memória RAM em um notebook, tá bom? Gente, essa próxima imagem eu separei aqui para vocês para fazer uma relação já dessa questão de velocidade de memória. O quanto uma memória ela é rápida. A velocidade de uma memória está associada diretamente com a frequência de operação dela. Tá? Isso tecnicamente tem um limite, tá? E é claro que se você não colocar essa memória para funcionar dentro da frequência que ela pede, possivelmente o computador não vai entrar em operação, tá bom? Se você colocar uma frequência acima daquela pede, você provavelmente queima a memória. E se você colocar uma frequência muito abaixo do que ela pede como padrão, é provável que ela não consiga iniciar, tá bom? Como que você vai saber disso? Não se preocupe, como eu falei,
O fabricante, olha lá, eles dão todas as informações sobre a frequência de operação da memória, tá bom? Vamos lembrar também, gente, que quando a gente fala de memória de computador, processador e tudo mais relacionado ao computador, quando eu falo para você, eu estou gravando, pessoal, estou gravando uma foto, estou gravando um vídeo, estou gravando dados, gente, em, é, no caso da eletrônica, né? No caso do computador, esse gravando, pessoal, é tudo código, é tudo sinais, né? São sinais digitais, são sinais elétricos, em alguns casos ainda sinais analógicos, tá bom? Mas tudo é sinal, né? Ou seja, ó, pessoal, estou gravando a aula, né? É claro que quando a gente abre o vídeo, a gente reproduz o vídeo, a gente vê o vídeo, a gente vê uma imagem, a gente ouve, mas quando isso vai para a mídia, vai para o disco, vai para a memória, o que está lá, pessoal, é totalmente código, né? É totalmente sinais. Isso é fantástico, tá, pessoal? Nesse sentido, isso é fantástico, porque a capacidade que o homem chegou de fazer com que essas coisas ocorram em altíssima velocidade e muitas vezes a maioria das pessoas nem se dão conta disso. Quando eu falo assim para as pessoas, olha, gente, esse computador ou essa memória, ela faz 800 milhões de operações por segundo. A pessoa não faz nem ideia do que eu estou falando, né? Assim, ela fala, nossa, quanto é rápido, mas ela não realmente, efetivamente, ela não tem uma referência clara. É preciso que a gente faça comparações com outras situações para a pessoa entender. Mas, ainda que todos esses cálculos, toda essa velocidade, nada mais são do que controles de sinais, envios de sinais, sinais digitais, sinais elétricos, entre um dispositivo e outro, tá bom? Vocês vão ter que se acostumar, pessoal, com como a gente consegue identificar a memória. Ou seja, eu pego uma placa de memória, eu não vou abrir aqui a minha câmera hoje, mas na semana que vem eu devo abrir a minha câmera para mostrar para vocês a placa, placa mãe, placa de memória. Então, quando a gente olhar para a placa, a gente tem que entender que placa que é aquela. Para isso, pessoal, a gente fica atento aos detalhes. Reparem bem aqui entre a DDR2 e a DDR3. Quero que vocês reparem, ó, esta parte aqui, ó, esta área aqui. Se vocês observarem, ó, esse chanfre aqui, ó, essa entrada aqui, ó, eles estão numa posição diferente. Isso foi feito só para indicar realmente, tá, gente, que essa memória não pode entrar em outro slot, né? Ou seja, você não vai conseguir pegar uma DDR2 e colocar no slot DDR3. Ela simplesmente não vai encaixar, tá bom? Uma outra coisa que vocês têm que considerar, tá, pessoal? Apesar de vocês estarem começando agora e tal, Pedro, é isso, ó. Gente, se a gente está vendo que a DDR4 são memórias mais recentes, é a tecnologia mais recente, essa memória, naturalmente, ela é mais rápida. Ela tem que ser mais rápida do que as anteriores, tá bom, pessoal? E o outro ponto é que ela é grande, né? Ou seja, ela cabe bastante informação. A capacidade de armazenamento de dados dela é grande. Eu estou falando aqui de, no mínimo, 2 GB de dados, ou talvez 4 gigabytes, ou quem sabe 8 GB, tá bom? Quando a gente volta um pouco no passado, ó, vou para DDR2, e aqui eu teria DDR1, tá bom? Quando eu volto um pouco no passado, quando a gente olha para essa memória, logo que a gente tem que entender é que essa memória, a frequência de operação dela, a velocidade dela não é tão rápida, tá bom? Ok? Legal, gente, ó. Ok, vamos lá, pessoal. Então, a DDR2, a gente já vai destacar que ela não tem uma velocidade de operação tão rápida quanto a DDR4 e ela possivelmente são memórias que ela não atinge uma capacidade de armazenamento de dados grande, tá bom? Vai ter o seu limite. E ela pode começar de 1 GB a 2 GB, mas vai ter um limite ali. E é isso daí, vocês têm que levar para todos os outros modelos de memória. Tá? Então, não importa aí se amanhã ou depois eles lançam, a gente passa a usar outras tecnologias, o que a gente vai perceber logo de cara é que existe essa questão de velocidade e capacidade de armazenamento, tá bom? Ok? Vou ver se eu consigo apresentar para vocês aqui, pessoal, então, algumas placas de vídeo, tá?
E por que que eu estou destacando para vocês placa de vídeo, memória RAM, processador, placa-mãe? Porque são elementos, pessoal, que é muito comum a nível de manutenção a gente ter que fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade. Ou eu tenho que trocar a placa de vídeo, ou eu tenho que configurar a placa de vídeo. Então é muito comum, tá? As placas de vídeo, pessoal, elas são encaixadas na placa-mãe. Então esse aqui, ó, é o slot de encaixe dela. Eu consigo determinar aqui, pessoal, que esse encaixe aqui, ó, ele é o PCI Express, tá? É o padrão atual, esse é o encaixe dessa placa aqui, tá? Ok, gente, ó. Essa placa aqui, ela tem duas conexões de monitor e é o DVI ainda, então essa placa aqui, ó, ela não é uma placa moderna, né? Ou ela não é uma placa tão nova. Pode até ser que ela seja nova, mas esse conector aqui, ó, esse conector já está ultrapassado. Atualmente, a gente está usando o HDMI. HDMI são os conectores para monitor, né? Mais modernos, tá bom? Deixa eu ver. Ó, essa daqui, ó. Ela está oferecendo aqui, ó, os dois conectores HDMI. Essas outras também são HDMI, mas eu não dá para ver direito, mas é essa área aqui, ó, tá bom? Essa placa aqui, gente, ela já é mais moderna, tá? Essa placa aqui, ela realmente tem uma capacidade de armazenamento de dados grande, tá? E o slot dela também ainda é PCI, ok? Por que que as placas de vídeo elas têm que ter memória, pessoal? A, As aplicações que a gente usa hoje em dia na informática, tá bom, gente? Os computadores que a gente utiliza hoje em dia, eles são assim, eles utilizam, né, muito de cores, muito de animações. Se a gente for na área de jogos, então, principalmente, jogos utiliza milhares de cores, movimento, detalhes de cores. Então, isso tudo ocupa muito espaço, espaço da memória do computador. Espaço da memória do computador seria da memória RAM. Então, para ele montar o cenário, para ele montar a fase ali do jogo, ele vai ocupar uma parte da memória RAM do computador para isso. O que os fabricantes perceberam há algum tempo atrás, isso não é recente, tá, gente? Estou falando aí coisa que já aconteceu há mais de 25 anos atrás. Eles perceberam que esse espaço que está sendo ocupado é somente para a área de vídeo. Então, o que eles perceberam? Vamos colocar a memória na placa de vídeo. Assim, o que vai para o vídeo fica na placa de vídeo. Então, a memória RAM ainda utiliza dados, claro que vai para o monitor, mas há uma boa parte dos dados que são manipulados, dos dados que são processados para vídeo, fica na própria memória, na memória da placa de vídeo. Então, o que acontece, gente? Hoje em dia, a maioria das placas de vídeo oferece uma capacidade de memória muito grande, tá bom? Gente, ó, essa aqui é a atividade que vocês têm que entregar para mim, tá? A atividade da semana passada. E essa aqui, ó, é a atividade dessa semana, para vocês me entregarem aí. Eu peço que vocês tentem me entregar até sexta-feira, tá bom? Então, pelo menos sábado de manhã, para eu poder dar uma olhada aí, tá ok? Nessa atividade aqui, ó, vocês terão que relacionar três fabricantes de memória RAM e três fabricantes de placa de vídeo, tá? Lembrando que nesse caso aqui, pessoal, é só mesmo o nome do fabricante, tá? Naturalmente, se eu der um Google aqui no nome que você vai me informar, eu devo achar um site do fabricante, informações desse fabricante, tá bom? Você vai fazer isso no caderno. Então, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês. Se não tiverem caderno, pode ser uma folha sulfite. Coloca lá o nome do curso, professora, a data, o seu nome, a turma, e aí você coloca fabricante de memória RAM, aí se relaciona, fabricante de placa de vídeo, aí você vai relacionar. O da aula passada é bem similar, só que a gente foi para a área da placa-mãe, tá bom? Ok? Pessoal, ele está pedindo aqui já para a gente estar encerrando a aula, eu queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta aí antes de eu fechar a aula. Como é que estamos aí, gente? Quer perguntar algo? Querem Quero, perguntar? professor. Pode É, perguntar. todos os modelos de foguetes têm a mesma função ou não? Certo. Tem sim, tá? Pessoal, toda vez que a gente fala de placa-mãe,
tá? A gente vai procurar e a gente vai encontrar na placa-mãe o processador. O processador, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui a imagem para vocês rapidinho, tá, pessoal? O processador, ele na verdade é um chip, tá? Ele é um circuito integrado, extremamente sofisticado, tá bom? O processador, ele é um chip. O que acontece com o processador? Ó, ele tem um modelo físico de encaixe, tá bom? Esse modelo físico de encaixe é determinado pela indústria, né, da informática de forma padrão mesmo, ou seja, se a gente falar de um soquete específico, esse soquete de qualquer fabricante para qualquer placa-mãe, ele vai encaixar, ele vai ter que encaixar certinho, tá bom? Então, assim, toda placa-mãe tem o soquete para que a gente coloque o processador e essa relação, né, soquete, processador e placa-mãe, tudo isso é padronizado, tá bom? Existe, Luiz, algumas curiosidades, tá? Por exemplo, ó, tem alguns computadores que são extremamente baratos, ou eles são feitos para uma situação muito específica, e o soquete ele vem soldado na placa-mãe. Então, isso existe. Não é muito comum, mas existe, tá bom? E isso também não é tão interessante, tá bom? Eu estou abrindo aqui para vocês a internet, só para mim rapidinho dar um Google, assim, ó, soquete, ó, de CPU, tá vendo, ó? Para AMD. No caso, AMD, pessoal, são os fabricantes é o fabricante de processador, tá bom? No caso, a AMD é um fabricante. Nós temos tradicionalmente dois fabricantes que a gente vai operar no mercado, Intel e AMD. Intel e AMD. Nesse momento aqui no Google, eu estou pesquisando o modelo dos soquetes da AMD. Tá vendo? Ó? Agora, se eu colocar assim, ó, soquete de CPU para Intel, vocês vão ver que as imagens vai mudar, vai ser assim, no geral é parecido, é um soquete, né? Um soquete, claro, mas fisicamente ele tem um desenho diferente, a interface dele é diferente. E aí, Luiz, só por uma questão de curiosidade, antigamente, no passado, o soquete ele era usado mesmo pelas duas empresas, mas aí eles acabaram aí, por questão de mercado, não compatibilizando mais isso. Então, hoje em dia, quando você compra uma placa-mãe, o soquete que está ali, né, você já comprou determinado, ou é para a AMD ou é para a Intel. E no caso, a gente, claro, quando a gente for fazer isso, a gente sabe exatamente o que né, a gente quer e a gente vai escolher o processador. Eu quero uma placa-mãe para processadores Intel. Então, eu vou ter aí uma relação enorme de processadores para aquela placa-mãe que eu comprei. Eu abri aqui para vocês verem só uma lista aqui. Eu queria mostrar uma. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Lista de soquetes, tá? Para Intel. Aí eu vou ter uma referência, olha lá, tá vendo? Ó? Existe o soquete 1366, 1156, 2011, 1155, 2011-3, 1151, e tem mais, tá? Essa lista aqui ela é enorme, tá bom, pessoal? Ó, essa lista aqui, cada um deles vai ter uma família de processadores que ele aceita, tá bom? Então é uma referência. Se eu fizer essa operação para o AMD, eu também vou encontrar, né, vários soquetes para o AMD, tá bom? Pessoal, mais alguma questão? Pedro, quer perguntar algo? Não. Tá bom. Gente, eu vou pedir para vocês, por favor, veja se vocês conseguem fazer essa atividade aqui que eu passei para vocês, porque essas atividades, ela vai fazer com que vocês acabem interagindo comigo na aula. Por quê? Porque lá você vai ver alguma coisa que você, de repente, achou legal, ou que você ficou mais interessado, ou que, de repente, você acabou não entendendo, aí você traz para a nossa aula e a gente acaba conversando aqui. Tá bom? Ok? Eu agradeço a presença de vocês dois aí e a gente se fala aí no WhatsApp então. Tá bom, gente? Tá bom, professor. Beleza, Luiz. Até mais. Um abraço. Valeu, Pedro. Até mais. Tchau. Até Tchau. mais.